boa tarde a todo mundo. Hoje estamos indo para o último webinar da primeira fase do programa Inovatur. A gente vai receber, então, o Ricardo e o Marco. Depois a Luana vai apresentar os dois com mais detalhes e com mais propriedade. Como de praxe, a gente vai começar falando um pouquinho sobre as fases, as etapas do programa e os deadlines, né, lembrando que o deadline final do envio das propostas para o nosso edital da FAPESC é amanhã. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com todo mundo e vamos passar aquele bate-bola bem rapidinho em cima da nossa apresentação. Então, o Inovatur, ele é um programa de inovação focado no turismo de Santa Catarina e ele tem o objetivo de ajudar o turismo catarinense a se reinventar. Ele foi criado a partir da colaboração entre a Santur, FAPESC e a Gestalt. Nós temos ainda outros atores que já estão colaborando. Mais para frente a gente vai mostrar um pouquinho quem são eles. Nosso manifesto está disponível no site também, para quem quiser dar uma olhada. E o cerne do programa é a inovação aberta. A gente entende que a inovação aberta, ela precisa estar presente também no turismo e ela vai ajudar, né, nessa questão de descobrir novas possibilidades e encontrar novos modelos de negócio. Essa abordagem, ela tem tudo para ser um facilitador. A gente criou o programa Inovatur pensando no estado como um todo, né? Então, Santa Catarina, ele já tem no turismo como uma das suas principais forças econômicas. Porém, quando a gente fala em Santa Catarina, é muito comum a gente focar primeiro, né, na questão do destino turístico como um todo e no número de turistas que vêm aqui anualmente, que se movimentam aqui dentro, mas é bem comum as pessoas lembrarem ou da serra ou da praia, né, que é o nosso litoral e a nossa serra catarinense. Mas existem 13 regiões, então a ideia do Inovatur é justamente conseguir potencializar o turismo como uma força econômica em cada uma dessas 13 regiões, cada uma com suas belezas e suas particularidades. Com relação às nossas etapas, então, hoje é o último evento dessa primeira fase de eventos de ativação, onde nós recebemos vários representantes do trade turístico e também algumas startups da área do turismo que já foram contempladas em outros editais e que já estão apresentando algumas soluções inovadoras. Todos esses eventos anteriores, eles estão disponíveis no YouTube, o link deles estão no site do Inovatur. Paralelo a esses eventos de ativação, a gente tem um edital de seleção de projetos em andamento, né, que visa fomentar aí com R$300 mil, 13 ideias, então cada uma vai receber 23, 24 mil reais de fomento, a princípio uma ideia para cada região turística, e as inscrições para esse edital, elas encerram amanhã até às 18 horas, né, eu acho que é importante a gente frisar que é até às 18 horas e não até às 11h59, então vocês têm até às 18 horas para finalizar as propostas e submeter na plataforma. Após o período de seleção da FAPESC, a gente vai ter a relação das propostas aprovadas, dos contemplados, e vai ser realizado num primeiro momento um pitch day, para apresentar essas soluções para todo o público, para que essas soluções comecem a ganhar um pouco de mídia e comecem a ganhar um pouco de força. E em um quarto momento, a gente vai organizar uma rodada de negócios, se tudo der certo, presencial, né, Lu, para estar reunindo tanto essas startups que foram contempladas, essas propostas inovadoras, quanto possíveis investidores para ela, assim como possíveis clientes. A gente quer tentar aproximar e gerar mais conexões entre todas essas pontas. A previsão para essa rodada de negócio é para acontecer ali entre março e abril, a princípio. Como eu disse antes, além da FAPESC, do Governo do Estado e da Gestalt, a gente tem também o apoio da Univale, que está ajudando a organizar todos os webinars e os eventos que vão se dar daqui por diante, né? A gente já está planejando as outras fases do programa, e também da Agência Insana, com toda a parte de branding, identidade visual. Os contatos, né, para quem quiser, o site do programa é santur.sc.gov.br/inovatur. Meu e-mail também está disponível para quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato e saber como participar e como fazer parte disso. Estamos sempre abertos. Lu, passando a bola para ti agora. Obrigada, Thiago. Então, estamos aí no nosso último webinar dessa primeira etapa aqui, né? Primeira fase do programa Inovatur. A gente encerra ela com os webinars hoje, com conversas com o trade, e daí temos
hoje os representantes do setor de transportadoras aéreas e da parte de eventos. Mas antes de apresentá-los, basicamente, eu queria só reforçar que estamos quase 24 horas para encerramento, então, da submissão das propostas junto ao edital da FAPESC, que é um dos parceiros nossos na execução, né, do programa, do Inovatur, com relação a fomento. Então, a gente já tem conhecimento que a gente tem um número expressivo de propostas já cadastradas na plataforma da FAPESC, mas não se esqueçam de apertar o botão para enviar e submeter, né? Normalmente as pessoas deixam para a última hora, né, questão de documentação, mas lembre-se que o horário é diferente do que é de costume, né, não fecha meia-noite, e sim às 18 horas. Então, estamos aí aguardando as propostas de vocês. E hoje, então, para esclarecer e apresentar alguns insights dentro desses setores que estavam faltando, né? A gente estava sendo já um pouco cobrado também na parte de eventos e transportadoras aéreas, a gente trouxe a parte de transportadoras terrestres, mas as pessoas também estavam cobrando e querendo informações, né? Por acaso podem estar escrevendo também suas propostas com relação a esses setores. Então, como convidados hoje, a gente tem o Marco Aurélio Floriani. Prazer, Marco. Há muito tempo, de longa data. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, Luana. E também Ricardo Jesse. Obrigada por estar aqui, disponibilizar o seu tempo também, Ricardo, para estar conversando conosco. Obrigado, Luana. Prazer estar com vocês. Obrigada. Eu vou apresentá-los. Então, Marco Aurélio Floriani é bacharel em administração pela Univale, diretor das empresas Atitude Promoções e Eventos e da Atitude Comunicação e Arte, agência de publicidade. Foi ex-presidente da ABOC Santa Catarina, diretor da ABOC Nacional e conselheiro da Unidestinos e presidente do Floripa Convention e coordenador do membro do Fortur, Fórum de Turismo da Grande Florianópolis. Atualmente é conselheiro do Floripa Convention, conselheiro titular do Conselho Estadual de Turismo, diretor de turismo da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a CIF, e presidente da Federação dos Conventions de Santa Catarina e presidente da Câmara Empresarial do Turismo da FEComércio. Então, Marco, muito obrigada por estar aqui conosco. E também Ricardo Jesse tem uma longa carreira no setor de aviação, ocupou posições de liderança em companhias aéreas, aeroportos e empresas de assistência ao transporte aéreo em terra. Em Florianópolis, foi diretor de operações desde o início da administração privada do aeroporto, em janeiro de 2018 até dezembro de 2019, quando se tornou diretor-geral. No período, foi responsável pelo complexo processo de transferência operacional do antigo para o novo terminal internacional de passageiros da capital catarinense. Atualmente é CEO dos 3 aeroportos, Florianópolis, Vitória e Macaé, do grupo Zurich Airport. Ricardo, muito obrigada pela sua presença. A gente pode começar, então, aqui nosso papo, né? A gente chama isso de um bate-papo, porque a gente tem proponentes aqui nos assistindo, pessoas interessadas no programa também, e a gente queria esclarecer para eles, não voltado especificamente agora para o contexto da pandemia, a gente vai chegar lá, mas agora a gente queria colocar a situação em 3 etapas, né? Vamos pensar quais eram as principais transformações e inovações que os setores de vocês, seja eventos ou transportadoras aéreas, aviação, vinha passando ao longo dos últimos anos, né, relacionados aí, pode ser a transformação digital ou a própria inovação como um todo, né? O que vocês poderiam dizer? Marcos, preferires começar? Sim, podemos começar sim. Mais uma vez, obrigado aí, Thiago, parabéns pelo trabalho que está sendo realizado, né, Luana também, parabéns a toda a equipe da Santur, por essa realização desses projetos, né, pela inovação e pela realização desses projetos que são bastante importantes para o desenvolvimento do turismo, né? E falar um pouquinho sobre a questão, e acho importante também esse trabalho que a gente vem fazendo, tanto como Santur, como Conselho de Turismo, como Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio, nessa questão do trabalho junto às IGRs da regionalização do turismo, né? A gente acredita muito nesse modelo, nessa forma que a gente vem discutindo o turismo no Estado,
e eu sempre comento nas reuniões que a gente tem, que independente de ser um programa do governo federal, a importância dessa questão, dessa consolidação, dessa regionalização, né? Do fortalecimento de todas as regiões do Estado. Que o turismo não se faz só do litoral, ou só da serra, ou só de uma parte do Estado. O turismo se faz com todo o Estado de Santa Catarina, e nós temos turismo, sim, em todo o Estado. E a gente falando um pouquinho do nosso setor, do setor de eventos, e a gente não pode falar mais em eventos, falar em inovação, sem falar em tecnologia, né? Então, eu posso falar um pouquinho que a minha empresa completou esse ano 25 anos, e a gente, quando fazia eventos há 25 anos atrás, há 20 anos atrás, nós recebíamos a inscrição por fax, né? Então, tem gente que está assistindo aí, talvez o Thiago, não sei se chegou a conhecer um fax, né, Thiago? Então, a gente recebia a inscrição, recebia o comprovante de pagamento por fax, recebia os trabalhos científicos, um pacotão, recebia pelo correio e encaminhava para os avaliadores também pelo correio, né? Pelos correios, aquela montoeira de trabalho para serem avaliados. E hoje a gente está com todas as nossas ferramentas, ou procura estar com todas as nossas ferramentas na nuvem, né? Está com todo o sistema de gerenciamento. Mas ainda é um setor, Luana e Thiago, bastante carente ainda de tecnologia, né? De plataformas de tecnologia, de gerenciamento, principalmente dos eventos, né? Hoje a gente ainda tem aquele sistema tradicional que a pessoa chega num evento ou com a sua confirmação impressa ou no celular, como hoje que acontece nas companhias aéreas, né? E você tem lá, muitas vezes, hoje no nosso evento, a gente vem utilizando muito o autoatendimento, mas a gente ainda tem carência, sim, de plataformas de gerenciamento de eventos. Hoje são poucas opções no mercado, aí já estou falando de uma oportunidade, né? Então, de plataformas e de sistemas para gerenciamento dos eventos. E realmente, um evento, e falando um pouco mais da área que a gente atua, que são os congressos técnicos científicos, onde você tem submissão de trabalhos científicos, onde você tem um número grande de inscrições, onde você tem que fazer uma avaliação desses trabalhos científicos, onde durante o evento você trabalha com várias salas simultâneas, onde você tem que ter interação com o palestrante. Então, hoje é muito importante, a gente utiliza muitos aplicativos, né? E a gente ainda tem bastante carência de empresas especializadas com essas tecnologias, né? Oferecendo para os eventos novas tecnologias, com novas ferramentas para poder fazer a gestão desses eventos. Então, não tem mais como, e a gente recordando um pouquinho, né, do trabalho como era feito, e eu, às vezes comento com as pessoas que alguns anos atrás eu tinha uma equipe de 30 funcionários e conseguia fazer 10, 15 eventos por ano. Hoje eu faço 30 eventos por ano com uma equipe de 15 funcionários. Então, vê como mudou e como que a gente conseguiu virar essa chave, né? Essa chave foi virada com a tecnologia. Então, antes a gente tinha que ter uma equipe muito maior e fazia uma quantidade muito menor de eventos. E hoje inverteu essa chave, onde a gente consegue dobrar o número de eventos por ano e tendo uma equipe mais reduzida na operação, em função das ferramentas tecnológicas, né? E depois a gente pode falar um pouquinho mais o que a gente, para não falar tudo na primeira intervenção, um pouquinho mais do que a gente tem no dia a dia e as dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Claro, Marco, claro, né? São vários desafios e agora mais do que nunca, né? A transformação digital aí está em todos os setores, né? E o eventos, com certeza, é um dos que estão aí mais impactados e precisando se reinventar nesse sentido, né? Bom, Ricardo, a gente sabe que o bilhete aéreo antigamente era aquele manual, né? Hoje a gente só aperta um botãozinho e vai lá para o aeroporto. O Floripa Airport totalmente quase automatizado em tudo, reconhecimento facial, em tecnologias avançadas aí. Mas como é que você vê esse processo, na verdade, né? Nos últimos anos, com as transformações do setor aéreo e as inovações que ao longo dos anos foram aderidas aí? Bom, eu acho que o primeiro fenômeno do mercado aéreo foi a massificação, né? E isso tudo vem com muita tecnologia, como o Marco comentou.
Então, a gente tem aí um mercado que cresce, vamos considerar desde 2001, que foi quando a Gol entrou no mercado, um mercado que transporta muito mais passageiros do que antes, e você tem todas essas novas tecnologias entrando, basicamente para deixar a jornada do passageiro mais fluida, para diminuir custos das companhias aéreas, claro, e para aumentar a capacidade de processamento, seja das companhias aéreas ou dos próprios aeroportos. Então, você deu um exemplo muito importante, Luana, que foi o do e-ticket, né? Antes quando eu entrei, trabalhei na TAM muitos anos, quando eu entrei na TAM, as pessoas compravam um bilhete físico, né? Você ia para o aeroporto com um bilhete físico. Hoje você vai com o seu... Se você quiser imprimir, você imprime. Se você quiser anotar, você anota, tira uma foto. Mas basicamente você vai com o seu RG no balcão da companhia aérea, ela simplesmente acha a sua reserva e faz o seu check-in. Então, pelo seu CPF, você, no aplicativo de companhia aérea, pelo seu CPF ou o seu localizador, você acha e você faz o seu check-in. Então, as ferramentas tecnológicas elas são cada vez mais presentes para tornar a vida do passageiro um pouco mais fácil. O bilhete eletrônico é a maneira como a gente faz check-in nos aeroportos é outra, a maneira como a gente embarca, as exposições que a gente embarca são outras. Isso tudo possibilitou o mercado da aviação no Brasil crescer muito. É claro que você tem uma série de fenômenos que se acoplam a isso, você tem novos entrantes, você tem companhias com novas proposições low cost, que fazem o mercado aumentar muito, dá mais acessibilidade para muita gente no mercado, e você tem tudo que a indústria aérea traz evoluindo dessa mesma maneira. E é claro que a partir daí, tendo que processar uma quantidade cada vez maior de passageiros, como o Marco falou, fazer um evento com 15 eventos com 30 pessoas, eu acho que o transporte aéreo vive o mesmo fenômeno que é de você ter menos gente, ser mais eficiente e tornar a viagem do passageiro melhor. Porque é muito diferente você processar 50 milhões de passageiros e 200 milhões de passageiros. A escala que a gente ganha, que a gente vem ganhando, ela é extremamente benéfica para a indústria de uma maneira geral, e você só consegue isso com várias tecnologias que foram adotadas, e também não querendo antecipar as discussões que a gente vai ter, acho que esse movimento que a gente teve aí do Covid, por pior que seja, e ele é muito ruim, serviu para acelerar algumas tecnologias. Você falou do reconhecimento facial, que é um teste do governo federal junto com o Floripa Airport, que começa a ser utilizado. Ele vai justamente nessa linha de deixar a viagem do passageiro mais fluida, de trazer uma tecnologia para aumentar a capacidade de processamento de companhias aéreas e aeroportos. Ótimo, Ricardo. Acho que o Floripa Airport ele é referência em várias ações nesse sentido, né, atreladas à tecnologia. Bom, acho que a gente poderia agora abordar um pouquinho sobre os principais desafios aí, né, claro, atrelados à inovação. O que vocês enxergam nos setores de vocês de desafios e o que veio para ficar, o que pode ter... ou não vai ficar, né? O que vocês acreditam, né? E no sentido que o Ricardo falou também, de facilitar a vida das pessoas, né? Marco. Tá fechado o microfone. O microfone tá mudo, o microfone, Marco. Eu não queria atrapalhar o Ricardo, fechei o microfone aqui e esqueci de liberar, mas vamos lá. Com certeza, o setor de eventos foi dos setores mais afetados, ou talvez o setor mais afetado na pandemia, né? Eu estou, por exemplo, com a minha empresa afetada desde o dia 18 de março, então a gente trabalhando home office, infelizmente tivemos que dispensar 50% da equipe, mas continuamos ainda com uma equipe tentando manter a empresa com as portas abertas e planejando e trabalhando o futuro e tentando justamente buscar as alternativas e de como nós poderíamos nos reinventar num período onde se preconiza o distanciamento social, se preconiza o ficar em casa e se coloca eventos como sendo um bicho-papão da pandemia, né? Eu não sei por que a gente é um bicho-papão tão feio se a gente está fechado desde março, né? Desde março, eventos oficiais, eventos legais não podem ser realizados. O que estão ocorrendo são eventos ilegais. São pessoas que estão fazendo eventos de forma clandestina, né?
seja nos bares, seja nos restaurantes, seja na praia. O que está acontecendo são eventos ilegais. Os eventos legais não podem acontecer e estão proibidos pelo governo do estado. Então, no nosso setor, realmente, nós tivemos que nos reinventar. A gente, há pouco tempo atrás, a gente falasse há um ano atrás, ou talvez até 1 ano, 2 anos, né, o Thiago aí que é de tecnologia, ninguém usava tanta live e usava tanto Zoom para se fazer reunião como se usa hoje, né? Hoje a gente vive de live, vive de reuniões virtuais e com uma coisa que já se tornou normal, corriqueira, né? Na Federação dos Conventions, nós fazíamos 3 reuniões presenciais por ano. E uma dificuldade bastante grande. Tinha que pegar o leiteiro lá, Ricardo, agora tem o leiteiro da Azul, né, 5 horas da manhã, então a gente tem que pegar o voo da Azul lá às 5 horas da manhã, levantar às 3h30, para poder sair de Chapecó, chegar em Florianópolis. Então, era uma dificuldade muito grande. Hoje a gente tem feito reuniões quase que semanais da federação por meio de plataformas de videoconferência, né, e com a maior facilidade, com a maior acessibilidade. Então, isso a gente entende que é uma coisa que veio e que vai ficar, né? São funcionalidades, ferramentas e facilidades que a tecnologia trouxe para a gente e que já existiam, né? Não é que são coisas novas, né? A gente hoje falou, vamos fazer um evento híbrido. Evento híbrido existe há muitos anos. Fazer um evento com transmissão, com stream, né? Com transmissão online, isso a gente faz há muitos anos. Mas hoje se tornou uma coisa muito comum e do dia a dia das pessoas, né? Então, hoje você tem a facilidade, como nós fizemos essa semana, o Fórum Luso-Brasileiro de Turismo e Negócios, que a gente estava aí com vários palestrantes, professores de Portugal, participando do fórum com a gente, de uma maneira totalmente simples, fácil, e que tornou isso muito acessível para as pessoas, né? Com mais de 200 participantes em cada dia do fórum. Então, foi muito bacana. Então, isso eu acredito, Luana, Thiago e Ricardo, são coisas que vieram para ficar, né? Então, a questão dos eventos online, vai acabar, e me pergunto, Mark, vai acabar o evento presencial? Não, não vai acabar o evento presencial. A gente tem a necessidade, o ser humano tem a necessidade de se encontrar, de se abraçar, de tomar o cafezinho, de trocar essa experiência pessoalmente. A gente sente falta disso, né? Principalmente nós latinos, né? Então, o evento presencial não vai acabar. Em 2021, se Deus quiser, a gente retorna com os eventos presenciais, mas com certeza utilizando muita tecnologia de eventos híbridos, né? Podendo ter a participação, nós estamos com um evento programado, por exemplo, para o segundo semestre de 2021, e nós não teríamos nenhum palestrante internacional nesse evento. Mudou completamente a programação do evento. Nós estamos com vários palestrantes internacionais que vão entrar online no evento, que vão ter a transmissão para o evento híbrido com pessoas presenciais no evento e a palestra sendo transmitida. Nós temos com um palestrante de cada continente, para justamente falar da experiência do Covid nesses continentes, né? Então, isso eu acredito que vai ser uma prática, né? Os eventos híbridos, alguns eventos sim online que vão continuar acontecendo e tendo essa integração entre evento online com os eventos presenciais. O setor, Luana, teve que se reinventar, de certa forma, rapidamente, para poder agregar essas ferramentas, essas plataformas. Qual a melhor plataforma para se fazer um evento online? Qual a melhor forma de transmissão? Qual é a melhor ferramenta? Então, hoje tem várias opções do mercado. Então, hoje a gente faz um briefing bom do evento, ver qual a necessidade, qual o interesse dessa comissão organizadora com relação a esse evento. Eu quero ter stands, por exemplo, em 3D, em 2D. Nesse stand eu quero assistir um filmezinho do patrocinador, vai ter um catálogo onde vai poder baixar esse catálogo com as informações. Eu quero fazer uma palestra hoje com holograma. Hoje é possível você facilmente, com um custo nada absurdo, você fazer uma palestra, tendo alguns palestrantes presenciais e tendo um palestrante com um holograma ali participando do evento. Então, tem hoje várias ferramentas e funcionalidades que com certeza vieram para ficar e que a gente tem que nos atualizarmos, né? Nós, na nossa empresa, desde que começou a pandemia, a gente criou um grupo, lógico, de crise para nos adequarmos como que nós iríamos enfrentar a pandemia e como iríamos continuar com a empresa aberta. E continuamos com a empresa aberta, nós fizemos vários eventos online, temos ainda alguns eventos online esse ano, temos eventos online e eventos híbridos já programados para 2021, então a gente tem que, na verdade, entender esse movimento do mercado e buscar as melhores soluções.
Marco, e eu pensando aqui, ouvindo falar, eventos é um mundo, né? Se a gente pensar assim, a gente tem vários tipos de eventos, né? Aí tu falou técnicos científicos, a gente tem os eventos sociais, casamentos, jantares, né? Festas de aniversário, temos os shows, né? Temos os esportivos, enfim, né? Então, assim, é se virar mesmo, né? Num novo formato. Na verdade, a gente já vinha observando a inovação no setor de eventos, ela estava começando a engatinhar em trazerem novos formatos, né? Formato de arena, a gente via, né? E agora a gente viu até a questão do drive-in mesmo, né? Dos shows em formato drive-in, enfim, né? É realmente um grande desafio aí para o setor estar passando nesse momento e também tendo, de certa forma, né, a oportunidade de, como a gente diz, de se reinventar e aderir também a essas tecnologias de uma vez por todas, né? E isso a gente teve essa força aí, né, muito forte. Bom, Ricardo, vocês me ouvem, né? Deu um corte aqui, mas eu acho que está tudo certo. Deu uma travada, mas voltou. Deu uma travada e voltou. Ok. Ricardo, e o setor aéreo, como é que está na questão dos principais desafios e as inovações aí relacionadas às transportadoras aéreas? A gente viu aí que a Azul vem também inovando na questão daquele check-in rápido, né, com um tapete ali, eu esqueci o nome, eu acho que pode reforçar melhor essa parte dessa tecnologia, mas como tu disse, são facilidades para que dê mais conforto, né, em todo esse processo que se tem aí num embarque, seja doméstico ou internacional, que as pessoas têm que ficar um tempo antes ali esperando, né, mas essa tecnologia vem facilitar. Na sua opinião, como é que anda esses desafios? A pergunta de o que vai ficar é uma pergunta que é muito difícil de responder, porque a gente não consegue avaliar nesse momento as reações que nós mesmos temos por conta de uma pandemia e de um medo, e o que realmente fica para depois que essa pandemia passar, porque essa pandemia vai passar. A vacina está aí já prevista, então a gente tem que se preservar agora, né? Mas depois disso, como é que a gente vai, como pessoas, como é que a gente vai reagir? Então, essa é uma pergunta muito difícil, mas assim, eu falando um pouquinho de tendência de aeroportos, o que eu posso falar, e até um pouquinho de companhia aérea, mas o que eu posso falar é que já existia uma tendência de você fazer o aeroporto touchless. Então, você, teoricamente, não vai com nada, só vai com a sua cara, e faz todas as portas se abrem para você, porque você faz o seu check-in, ou seja por um celular, ou seja no próprio balcão, o seu rosto é captado, e você entra na área do aeroporto dessa maneira, com o seu rosto, você faz o embarque também pela sua face, o embarque, todas as tecnologias elas vão nessa direção para você ter menos interação e para que isso seja, como eu falei anteriormente, mais fluido. Isso foi acelerado com a pandemia. A adoção dessas tecnologias vai ser uma equação de custo. Primeiro, quanto isso vai custar, e segundo, quem vai pagar essa conta, porque não são tecnologias baratas, e eventualmente também não agilizam tanto o dia a dia da operação. Enquanto isso, você tem uma série de testes, o que eu acho muito benéfico para a indústria de uma maneira geral, que foi o que você falou, Luana. Então, a Azul, em vários aeroportos, em Floripa, em Vitória também, ela coloca o tapete azul. Então, o tapete azul, ele organiza o embarque. Então, é um holograma que passa no chão e que vai falando, agora a fileira 10, agora a fileira 11, agora a fileira 12. Então, as pessoas se organizam com o devido distanciamento social, serviu para isso também, nas devidas distâncias, e as pessoas vão embarcando. Então, isso a Azul está investindo nessa tecnologia, porque ela organiza o embarque, e a Azul também tem uma questão de receita de publicidade atrelada em alguns aeroportos, no nosso, atrelada à tecnologia. A Latam fez uma coisa extremamente inteligente do meu ponto de vista, ela colocou atendentes remotos para você fazer o check-in. Então, você tem um check-in, uma pessoa que está em Congonhas.
Isso para a aviação ela é muito aderente, porque a aviação ela funciona normal em picos e vales. Então, eu tenho horário de pico em Floripa, Vitória tem horário de pico, Congonhas tem horário de pico. Obviamente, essas empresas são preparadas para atender no horário de pico. Então, se eu tenho 10 voos às 6 horas da manhã, todas as equipes do aeroporto têm que estar dimensionadas para atender 10 voos. Com o check-in das companhias aéreas é igual. Então, você tem, no final, um excedente de pessoas, porque você tem os picos que você tem que atender. Quando você pega uma dessas pessoas em Congonhas, por exemplo, depois que passou o pico de Congonhas, ela está atendendo em qualquer lugar do Brasil, seja Floripa, Vitória, enfim, Rio de Janeiro, Santos Dumont, qualquer um, você está otimizando essa pessoa. Então, é uma tecnologia sem o contato pessoal, uma tecnologia que otimiza a mão de obra, e eu acho essa algo para o futuro. Eu acho que isso vai ficar justamente porque existe uma lógica financeira muito grande nesse tipo de tecnologia. Então, assim, eu não sei o que vai ficar, mas eu tenho certeza que é exatamente o que vai ficar, mas tenho certeza que o que vai ficar vai ter uma lógica financeira por trás, vão ser produtos que vão ser viáveis financeiramente para a companhia aérea ou aeroporto aplicarem os seus recursos. Não, ótimo. Antes da gente partir para um outro bloco de expectativas aí que a gente tem pela frente, das tendências também, o professor Alexandre Luiz, que é o professor da Universidade Federal aqui de Santa Catarina, do curso de Engenharia e Gestão do Conhecimento, ele fez uma pergunta, Ricardo: quais são os impeditivos ou facilidades para a implementação das tecnologias de inteligência artificial já desenvolvidas ou em desenvolvimento que permite o processo individualizado, na sua visão? Eu acho que o impeditivo está em custo e escala, se é uma tecnologia escalável e se é uma tecnologia com custo adequado. Eu acho que é sempre essa variável que vai ser... Você pode ter uma tecnologia muito boa, que funciona para um grupo de pessoas, mas tem que pensar que uma companhia aérea vai fazer check-in no mundo inteiro, vai fazer embarque no mundo inteiro, então ela não vai adotar, a não ser que seja para teste, dificilmente ela vai adotar algo que não seja escalável, e aí você entra em todas as questões de quanto é difícil você escalar algumas tecnologias, de quão custoso é. A outra coisa que eu vejo como impeditivo é a conversa que essas novas tecnologias têm com as tecnologias existentes. Então, quando você fala de fazer check-in no mundo inteiro, estou dando um exemplo, tá, Luana? Um exemplo do check-in, mas quando você fala em fazer no mundo inteiro, você tem uma série de provedores que se conversam. Então, você tem uma aviação estabelecida, numa linguagem comum a todas as companhias aéreas. Então, vamos pensar assim, não é só... vamos pensar um pouco mais amplo. A Azul, a Latam está fazendo o processamento dos passageiros em todas as bases que ela opera, né, no mundo inteiro, e são muitos aeroportos. Só que qualquer pessoa que compra uma passagem, eventualmente, vai fazer um check-in em Dublin, que a Latam não opera, e vai chegar em Florianópolis. Então, ele vai ter que ter um ticket, ele vai ter que ter um sistema para processar, onde aquele bilhete vai ser reconhecido como Latam, onde ele já vai sair com o check-in completo dele de Dublin a Florianópolis, já vai sair com a bagagem etiquetada dele. Então, isso é uma série de informações, uma série de sistemas que tem que se conversar um com o outro. Então, essa integração, ser escalável, ter um custo e ter integração com os sistemas existentes, para mim é o fundamental para essas novas tecnologias serem adotadas. Por isso que muitas vezes também é tão difícil você entrar com novas tecnologias por esses indicativos. Agora, obviamente, as facilidades, elas acho que a cada dia a tecnologia vai evoluir para trazer mais facilidade, para trazer um processo mais fluido, para trazer menos custos. Eu acho que é uma tendência, a inteligência artificial, a internet das coisas, são tendências inevitáveis que, hora mais, hora menos, chegam em toda a nossa vida. É questão de tempo para chegar nos aeroportos, mas para chegar a gente tem que encontrar uma equação para essas três coisinhas que eu falei. Legal. Lembrando aí as pessoas que estão nos assistindo online agora e tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para os convidados também, podem colocar diretamente aí no canal também do YouTube e a gente repassa aqui para eles. Bom, Marco,
A gente sabe que temos muitos proponentes aí nos assistindo e também curiosos em saberem as dores, né, que o setor de eventos vem enfrentando. Se tu puder, assim, falar em 3 principais itens, né, de dor, de desafio mesmo, assim, o que tu poderia elencar dentro do setor de eventos, né, como a gente já falou que é um mundão aí, em vários tipos que se tem, o que tu poderia colocar entre os 3 principais dores mesmo que o setor está passando agora e que, pensando que tu teria uma pessoa aí, né, ou um grupo de pessoas para resolver esse desafio para o setor de eventos? Tá fechado, Microfone. Marco. Microfone, Marco. Abriu o microfone. Então foi bom que estava fechado, porque eu disse que essa tua provocação é perigosa, né? Ô, Marco, posso falar uma coisa? Oi. Esse eu acho que é um dos motivos que as pessoas não vão parar um pouquinho de fazer tanto evento no online, porque elas não aguentam mais falar microfone, você está no mudo. Luana, assim, falar, como o Ricardo disse, né, Ricardo, a pandemia vai passar, né? Então a gente está vendo, está acompanhando aí pela mídia, e que às vezes nos incomoda bastante, que a mídia tem uma campanha assim do fique em casa, fecha tudo, para tudo, fica todo mundo em casa assistindo televisão e aumentando o Ibope das emissoras, né? Aumentando o grau de acesso às emissoras. Eu acho que o objetivo é esse, né? Então, assim, é um momento, sim, bastante desafiador para o setor, né, que a gente vem vivendo. Um grande desafio que a gente tem hoje é na equação, como hoje estamos aqui fazendo um evento num canal aberto, onde as pessoas puderam acessar e assistir de forma gratuita um evento, e a gente tem todo dia, o dia inteiro, eventos gratuitos rodando na internet, rodando nas redes, né? Então, um grande desafio está sendo o setor é quantificar esses eventos. Alguém tem que pagar essa conta, né? Alguém tem que fechar essa equação. Alguém está por trás desse evento, está organizando esse evento. Esse evento que nós tivemos que fazer aqui, a Luana teve que estar convidando as pessoas, entrando em contato, organizando, o Thiago organizando a ferramenta, a plataforma, divulgando, convidando as pessoas, criando material de divulgação. Então, assim, tem todo um trabalho por trás desse evento. Não foi uma coisa que a Luana deu um estalo de dedo e estava tudo pronto, tudo resolvido. Deu trabalho, não deu trabalho, Luana? Ou foi simples organizar essa montoeira de live que você está fazendo dos setores? Dá um trabalho grande. E quem paga essa conta, né? Quem paga? Hoje, lógico, é um evento que a Santur está promovendo, é uma atividade que a Santur está promovendo, mas que as pessoas que trabalham no setor de eventos vivem dessa organização, vivem desse trabalho. Então, um grande desafio que a gente vem vivendo no setor de eventos é justamente isso, é quantificar esses eventos, para poder rentabilizar esses eventos, para que esses eventos se tornem rentáveis. Rentáveis para quem está promovendo e rentável para quem está trabalhando no evento. É para a empresa de sistema, é para a empresa de transmissão, é para a organizadora de eventos, é para os profissionais que estão trabalhando nesse evento. Tem uma equipe de profissionais trabalhando atrás desse evento que está acontecendo. Então, a gente tem um grande desafio que é isso, tá? Esse é um dos grandes desafios que a gente vem vivendo, e principalmente junto às organizadoras de eventos, é conseguir quantificar. E em função dessa montoeira de eventos gratuitos, né? Como a gente falou, nós estamos finalizando, o mundo de eventos é um mundão, como... Acho que o Marco travou, cara. Acho que foi o dele, né? Foi, cara. Ele volta, senão a gente já passa para o Ricardo, para elencar os principais desafios das pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que a gente pode passar, Ricardo. Pode ser. Vou remover o Marco até, e aí a hora que ele destravar, eu coloco ele de volta. Acho que até para facilitar talvez um pouco, pensar até o antes da pandemia um pouco, né, Ricardo, assim, o que tu já sentia que era um problema e que, caramba, não tem nenhuma ferramenta que resolva. Isso aqui realmente não tem uma solução ainda, ou isso realmente é uma dor, isso é um problema. Porque eu acho que a gente vai trabalhar muito agora nesse final de ano e ano que vem com esse momento de transição, né? Então, talvez o que é o problema do remoto, como o Marco estava reforçando ali na questão do evento, ele pode não ser mais o problema daqui a pouco. Então, acho que são dois universos bem distintos, assim, para a gente buscadores.
E lembrando também, né, Ricardo, que a Floripa Airport está trabalhando bem a questão de eventos também, né, dentro do aeroporto, né? Depois, se puder... Do que? Desculpa. De eventos? Eventos. Sim. Floripa. Eu vou dar alguns exemplos. Parte de eventos também, né? Está sendo um dos... Desculpa, a gente acabou dando um overlapping aí, mas eu entendi o que você falou, Luana. Você cortou um pouquinho, mas eu entendi. Eu vou dar duas perspectivas para vocês, um pouquinho do que o Thiago falou, um outro do que a Luana falou. E eu acho que esse enfoque é super adequado, Thiago, porque a tecnologia resolve problemas, né? E aí eu dou alguns exemplos de Florianópolis para dividir com vocês. Então, a gente tem uma coisa aqui que poucos aeroportos têm no mundo, que é uma porta one-way door. Então, quando você vai no desembarque, quando você passa em Guarulhos, por exemplo, você tem um aviso lá falando que a partir desse ponto você não pode retornar. Você tem um segurança lá que se você passar daquele ponto e quiser retornar, ele vai falar não pode mais voltar. Tá? Em Florianópolis, a gente investiu numa porta que ela abre automaticamente e ela não permite o retorno. Então, se você tiver que retornar, você não vai poder retornar. Por quê? Porque existe uma área restrita, né, que é a área de embarque, e uma área que tem um padrão de segurança, você passa pelo raio-x, tá? E uma área controlada, que é uma área do desembarque, por exemplo, que aí você pode acessar sem o raio-x. Então, assim, é um exemplo de uma tecnologia que resolveu um problema, que deixou a operação mais segura, porque você não negocia com a porta, você não pede para, pô, esqueci uma coisinha lá, deixa eu voltar. Não, a porta ela fecha e acabou, então ela mantém a segurança. E ela, obviamente, ela reduz custo para a empresa. Claro que tem um investimento nessa porta, mas é um exemplo de tecnologia que, no longo prazo, ela acaba se pagando e sendo uma tecnologia extremamente interessante, porque trabalha 24 horas por dia, porque não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, ela está sempre lá. Então, esse é um pequeno exemplo de tecnologia que pode colocar. Outro que resolve problemas. Outra coisa que a gente não tinha aqui, e ainda hoje tem em poucos aeroportos no Brasil, a maioria dos aeroportos que você vai, você ainda tem alguém lendo o seu cartão de embarque para a entrada. Em Floripa tem uma tecnologia que você coloca o seu cartão de embarque, ela abre, é uma coisa simples que você encontra em todos os aeroportos do mundo, mas é o mesmo raciocínio por trás. Você é mais tecnológico, mas você consegue otimizar o seu fluxo de operação. Então, hoje nós temos 4 em Florianópolis, então consigo processar 4 pessoas entrando de uma vez. Por mais que eu tivesse 4 pessoas lá, eu não conseguiria processar tão eficientemente quanto eu processo com essa tecnologia do BCBP que a gente chama. Então, outro exemplo de tecnologia que acaba facilitando o dia a dia da operação. Assim como essa, outras muitas virão ao longo da operação do aeroporto, ao longo dos anos, que vai ter uma lógica financeira por trás ou vai ter uma lógica de facilidade para o cliente. Então, até o próprio BCBP, ele não tem tanto retorno financeiro, mas ele tem uma lógica de você aumentar a fluidez do aeroporto e você aumentar a sua capacidade de processamento. Então, as tecnologias... Aí eu vou dar um outro exemplo aqui muito simples de tecnologia, que é nada de outro mundo, né, e ajudou muito a fluidez do aeroporto. Não sei se vocês já viram em alguns aeroportos que vocês vão, que cada companhia aérea tem o seu totem de embarque. Então, você tem lá um da Gol, um da Azul, um da Latam, e fica um vai e vem de totem pelo aeroporto. Né? Em Florianópolis, a gente tem tudo dentro do balcão da Floripa Airport com uma tecnologia super simples que chama KVM, que é basicamente um switch de CPU para CPU. Então, quando o Azul está embarcando, existe um switch que a CPU da Azul está sendo usada. Se a Gol vai lá depois, você coloca esse switch e joga para a CPU da Gol com todos os periféricos da Floripa Airport. É um exemplo de tecnologia super simples, não é um common use que a gente chama na aviação de milhões de reais que tem que se investir, mas eles mantêm as CPUs deles naquele lugar, a operação é agilizada, eu evito esse vai e vem de totens e otimizo a operação. Então, assim, só para falar também que a tecnologia pode ser simples, barata, pode ser uma ideia boa executada.
Indo um pouco para esse, bem executado, indo um pouco para a questão de eventos, Luana, eu acho que a principal questão para os aeroportos, e a gente tem isso muito presente na Floripa Airport, é que hoje o aeroporto não pode ser só um aeroporto. Então, é por isso que a gente tem um boulevard, por isso que a gente tem um terraço panorâmico, justamente para trazer uma série de eventos, shows, né? Quando a gente podia fazer show, e um dia a gente vai voltar a poder fazer show. Hoje eu estou com uma arena de beach tênis lá, um projeto fantástico que, cumprindo todas as regras de distanciamento social, as pessoas vão lá, jogam o beach tênis, a gente promove os patrocinadores, gera um fluxo para o Boulevard, alimenta toda aquela área que está sendo consumido. Você fala de consumo, você falou de eventos drive-in, a gente teve Detetives do Prédio Azul lá, teve show de comédia, teve cinema, então uma série de coisas que a gente trouxe para o aeroporto, justamente para diversificação de receitas, e porque o aeroporto hoje ele precisa bastante disso. O próprio terraço panorâmico que a gente está abrindo a partir de dezembro também é de graça, justamente para gerar um fluxo no aeroporto, porque se a gente depender só do passageiro, então a gente tem que diversificar. A gente não pode, por incrível que pareça, o aeroporto não pode depender só do passageiro, a gente tem que buscar diversificações, sejam elas tecnológicas ou sejam elas no modelo de negócio propriamente dito do aeroporto. Não, excelente, Ricardo. Ouvindo tu falar, eu lembrei em BH também, né? Eles têm a parte do aeroporto deles, né? E eles fazem também diversos eventos, né? E à noite mesmo, né? Onde não tem a decolagem de voo, né? A aterrissagem, e daí eles fazem a corrida, enfim, eventos esportivos. E também trazendo as experiências, né, para dentro do destino, como tu falou, não só o aeroporto em si, mas também o entorno, né, o que se tem para trazer, no caso de Minas Gerais, lá eles trouxeram como um exemplo em Otim, né, que eles têm os jardins abertos, né, e levaram para dentro do aeroporto essa experiência. Então, a pessoa que não teve a oportunidade ainda de conhecer, né, aquele destino, aquele atrativo, pelo menos ela vivenciou dentro do aeroporto uma parte disso, né? Então, isso é muito legal, o aeroporto, ele não só ficar fechado, né, e pensar só no passageiro, e sim toda a comunidade, o entorno que ele tem, né, nesse sentido também. Sem dúvida, e a corrida, com certeza, vai ter no ano que vem em Floripa também. Ah, legal, legal. Viu? Mais um evento aí. Marco, tu tinha caído, não sei se você quer finalizar a tua fala na questão das dores do setor de eventos, tu estava explanando sobre um tópico e não sei se gostaria só de finalizar, a gente tinha perdido o teu áudio. Eu ia Luana, só para finalizar, eu ia na linha do que o Ricardo, a gente não combinou, mas o Ricardo estava falando da questão da diversificação, né, da inovação, e quando a gente fala em evento, você não pode pensar o evento ou aquela coisa dentro de uma caixinha de um centro de convenções ou aquele produto fechado. Justamente é a questão das experiências, né? Onde você tem um evento, hoje para nós, e falar em evento, você não tem como não falar em aeroporto, né? Dos meus eventos, mais de 50% dos participantes chegam via aérea nos eventos, mais de 90% são de fora do estado. Então, um movimento, né, na economia do estado, na economia da cidade, que movimenta o restaurante, que movimenta o bar, que movimenta o comércio, que movimenta o aeroporto, que movimenta o boulevard, que movimenta uma série de atividades. Então, hoje, quando se fala em eventos, a gente não pode pensar na caixinha. O meu evento começa quando eu lanço a minha inscrição do meu evento, que aquela pessoa lá de São Paulo, de Minas, do Maranhão, está se inscrevendo para vir para Floripa, né? Ou eu estou fazendo evento em outro local, está se inscrevendo para aquele evento. Ali começou o evento. Ali a gente tem que começar a gerar uma experiência positiva para esse participante. E é o que o Ricardo falou um pouquinho sobre essa questão da tecnologia, né? Embarcar tecnologia, muitas vezes é essa equação de fechar o custo com a praticidade, com a agilidade, com o processo, né? Então, é essa facilidade onde eu tenho que o meu participante ter uma experiência positiva, onde ele consegue se inscrever muito fácil no evento, onde ele consegue ter informação muito fácil, quando ele consegue acessar uma agência de turismo ou a companhia aérea para comprar sua passagem, quando ele consegue fazer a reserva do seu hotel na cidade que ele está vindo para Floripa, consegue de forma fácil se hospedar em Floripa. Então, é toda essa experiência que tem que ser uma experiência positiva. Tem que ser uma experiência que ele diga assim, puta, foi muito fácil, foi muito legal eu ir para Floripa.
né? Então, vir para o evento de Floripa foi muito fácil. E aí você agrega um monte de questões, né? Desde a questão que a gente, quando fala evento, da qualificação, né? Das pessoas que trabalham, da questão do segundo idioma, né? Então, que hoje a grande maioria dos eventos que a gente faz tem pelo menos um palestrante internacional, então você precisa ter profissionais que tenham o segundo idioma, o inglês, o espanhol. Então, toda essa questão da qualificação do setor é fundamental, né, para poder gerar uma experiência positiva para o participante, né? Perfeito, Marco. Eu acho que isso já gera vários insights do ponto de vista tecnológico também, né? Porque isso que tu comentou da tradução simultânea, e hoje isso é feito com alguém lá na cabine, transmitindo via rádio, fazendo a tradução. Então, será que não existe alguma outra forma de fazer, né? Toda essa experiência de conexão também que tu citou entre organizador de evento, agência, aeroporto, será que hoje a gente não consegue pensar em algo mais unificado? Tem uma pergunta que chegou nos comentários, mais uma pergunta do professor Bis, eu vou colocar ela aqui na caixa para a gente, já vou fazer a leitura dela. O professor Bis, ele é da Universidade Federal, ele está muito envolvido com alguns grupos de pesquisa de ecossistema de inovação e também de habitat de inovação. A pergunta dele é direcionada para os dois. Tá? Santa Catarina é tida como referência na questão de ecossistema de inovação. A gente tem centros de inovação regional, a gente tem mais de 13 centros hoje, alguns em estágio final de obra, outros já operando. Floripa tem a ACAT, tem uma série de outras empresas e de outras startups nascendo ali, pulsando tecnologia. Dentro do segmento de vocês, então, do aeroporto ou da questão de organização de eventos, existe uma interação entre esse ecossistema e as empresas e os segmentos? Tem essa conversa para que sejam propostas e desenvolvidas soluções e promovidas inovações em conjunto? Como é que é essa abertura, essa conversa? Isso já existe? Pode existir, se não existe? Posso falar, Ricardo, primeiro? Um abraço aí, professor Alexandre Liz. Legal ele estar com a gente aqui. Existe, pelo menos de nossa parte, né, e procuramos sempre fazer essa provocação, aproximar, e eu como um líder do setor do turismo, né, como presidente da Federação dos Conventions, presidente da Câmara Empresarial de Turismo, da FEComércio, a gente procura fazer essa provocação e aproximar, sim, as nossas entidades da tecnologia, os nossos parques tecnológicos, né, tanto a CAT como os demais parques tecnológicos, está aproximando o turismo. Não dá de falar hoje em turismo sem falar em tecnologia. É quase que impensável falar hoje em turismo falando em tecnologia, em ferramentas, em soluções tecnológicas para facilitar e para gerar essa experiência positiva, né? E a gente, como Senac, né, como FEComércio, tivemos recentemente também desenvolvendo um projeto do Disruptur, que foi justamente também incentivando essa questão tecnológica, né, com premiação também e tal, nos moldes um pouco parecido, similares ao projeto que está se desempenhando aí do Inovatur, né? E eu acho que essas iniciativas são muito importantes, né? Essas provocações são fundamentais para gerar esse trabalho e surgir essas novas oportunidades. A gente, como empresa, teve uma oportunidade fantástica, que nós fomos organizadores do Innovation Summit, um evento que tinha à frente a ACAT, tinha à frente outras, a própria Fundação CERT, né? Também realizamos junto com o Sebrae o Startup Summit, como numa parceria com o Sebrae, e ver como é importante a questão da tecnologia, na qual um desafio grande foi colocado para a gente, pelo Alexandre do Sebrae, do credenciamento, né, dos participantes, que nós íamos ter um número muito grande, foi em torno de 4.000 participantes, e que nós teríamos que credenciar esses participantes num curto espaço de tempo, né? Então, em 1 hora, nós credenciamos quase 3.000 participantes, né? Então, foi uma experiência super bacana, que as pessoas não tiveram que ficar 1 hora na fila esperando para pegar sua credencial e poder assistir a palestra do evento, né? Então, isso foi possível em função de sistema de autoatendimento, em função de tecnologias que facilitaram todo esse processo, né? É isso. No nosso caso, a interface é pequena, eu acho que tem chance para a gente aumentar essa interface. Ela é muito pouca. Legal, legal. Bom,
Bom, pessoal, a gente está aí nos minutos finais, né, do webinar, passa rápido mesmo, é um bate-papo para a gente proporcionar insights e clarear também as pessoas que estão escrevendo aí as suas propostas. A gente já está, aproveito para reforçar, né, nas últimas 24 horas aí para a submissão dessas propostas, e aproveito também para informar que semana que vem a gente passa a ter um novo formato do programa, né? A gente vai provavelmente fazer em podcast, em entrevistas curtas, com pessoas também relacionadas ao setor de inovação, contribuindo aí com o turismo. Então, nesses minutos finais, deixo aí para vocês, né, o que vocês poderiam, de repente, passar de expectativa dos setores de vocês com relação à inovação, né, o que vocês poderiam, de repente, proporcionar para as pessoas que estão nos ouvindo, o que vocês esperam aí na questão da inovação, e finalizar a fala de vocês. Já agradeço aí a enorme participação de vocês também. Obrigada. Falou eu primeiro, Ricardo? Pode ser. Então, vamos lá. Luana, parabenizar você, o Thiago, toda a equipe da Santur pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, né? E a gente tem comentado isso dentro do Conselho Estadual de Turismo. É um trabalho feito por equipe da própria Santur, equipe técnica da Santur, com pessoas profissionais capacitadas que tem dentro da equipe da Santur e desenvolvido vários projetos dentro de casa, né? Então, a gente fica super contente por esse trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela Santur e por toda a equipe técnica. E essa provocação, sim, de estar aproximando cada vez mais a tecnologia do turismo, né? A gente está trazendo cada vez mais os nossos experts, né, em tecnologia, as nossas startups, estamos no Vale do Silício brasileiro, então acho que cada vez mais a gente tem que ter essa provocação, fico super contente. No setor de eventos, a gente tem um mundo a ser explorado, como você mesmo falou, eventos é um mundo à parte, então tem várias formas de eventos, várias faces de eventos, seja de um evento social, seja de um evento cultural, seja de um evento esportivo, seja de um evento religioso, seja de um evento técnico-científico, né? Então, fora as feiras, fora os encontros, fora as jornadas, então, assim, é um mundo que tem várias oportunidades, né? E muitas oportunidades também na área de tecnologia. A gente tem muito ainda a agregar e a desenvolver, não somos tão desenvolvidos quanto a área dos aeroportos, aí tem uma tecnologia embarcada bastante grande, né, na operação, e como o Ricardo comentou, são operações complexas, né, até ele pegou um exemplo sem saber, minha filha mora em Dublin, né, eu gostaria de ter, Ricardo, ter um voo aqui direto para Dublin, ia ficar muito contente, ia facilitar para mim visitar minha filha em Dublin. Então, a gente fica bastante contente e agradece a Santur por esse trabalho, né, aproveito também para parabenizar o trabalho da Floripa Airport, que realmente foi um upgrade, era um sonho muito antigo do turismo de Santa Catarina, não só de Florianópolis, mas de todo o setor do turismo, de todo o trecho turístico, e que hoje a gente tem o melhor aeroporto, com certeza, do Brasil, que está em Florianópolis, né? Então, a gente parabeniza aí o trabalho da Floripa Airport e agradece todo o investimento e todo o trabalho que vem sendo feito. Hoje a gente para nós que captamos eventos fora do Brasil e no Brasil, é mais um potencial, um atrativo que a gente coloca na apresentação do Floripa Convention, coloca na apresentação das nossas... Eu, como organizador de eventos, coloco na minha apresentação o Floripa Airport, coloco como um atrativo para Florianópolis. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Que bom, Marco. Obrigado. Fico feliz. A gente tem muito orgulho do nosso aeroporto. Com certeza ele é o melhor do Brasil por pesquisa, mas é só a gente ir lá para ver que ele é o melhor. A gente não precisa de pesquisa, a gente já sabe disso, mas a pesquisa vem ratificar. Então, obrigado pela menção carinhosa. Luana, Thiago, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, batendo esse papo. Respondendo um pouquinho a sua pergunta, eu acho que a tecnologia ela vai ser aplicável para qualquer indústria se ela resolver um problema primeiro, mas um problema que eu tenho, não um problema imaginado, né? Se for um problema que eu tenho na minha operação no dia a dia, ou a companhia aérea tem, a tecnologia vai ter valor.
e, obviamente, ela precisa ser viável economicamente. Porque é muito fácil você fazer qualquer tipo de tecnologia para resolver um problema e para ter todos os processos individualizados, como o professor falou aqui. Mas isso é viável? Eu consigo todos os processos individualizados? Eu consigo pagar essa conta no final? Então, se ela resolver um problema e se ela for viável economicamente escalável, ela vai ser implantada. Então, eu acho que quem está desenvolvendo tecnologias pode pensar isso e pode refletir, e possivelmente vai ser mais simples do que as pessoas estão imaginando, porque os problemas que a gente tem no dia a dia são muitos, e muitos deles não são endereçados. Não precisa necessariamente ser complicado ou caro, ela pode ser simples e efetiva. E a indústria da aviação, ela tem muita tecnologia embarcada, sim, porque ela cresceu dessa maneira, mas ela tem muitas soluções simples que resolvem muitos problemas. Eu dei um exemplo para vocês, que é o exemplo de uma tecnologia que faz um switch entre CPUs, extremamente simples, que evitou um investimento de milhões de reais. Mas a gente não ia fazer um investimento de milhões de reais, porque não tinha como. Mas, de qualquer maneira, o problema estava lá. Como é que eu faço o embarque em todos os portões de uma maneira mais fácil e rápida? E a gente resolveu com uma tecnologia simples. Então, o que eu ressalto é que, às vezes, a gente precisa ter esse pensamento um pouco mais simples e, efetivamente, para resolver os problemas de quem está operando e tocando um negócio. Ótimo. Bom, eu acho que, antes de mais nada também, né, a gente passa a vida também viajando, né, e se colocando no papel de turista, a gente consegue vivenciar e ver muitas dores também, né, e coisas que precisam ser aprimoradas, né. Então, essa experiência que as pessoas têm a possibilidade de passar, também vão trazendo insights e uma construção, né, de quem quer empreender e fazer algo, né, um projeto, uma startup, enfim, dentro do setor do turismo também tem essa possibilidade dessa experiência, né. Bom, pessoal, no mais, queria agradecer a disponibilidade de vocês, Marco, Ricardo, né, por estarem esse tempo aqui e explanando também a Sando e o turismo como um todo. Eu acredito que a gente encerra aqui com chave de ouro a nossa primeira etapa do bloco dos webinars, né? Semana que vem a gente volta com uma agenda mais semanal, uma vez por semana em formato podcast, como eu falei para vocês, né? São 3 semanas, né, antes do Natal, e depois em janeiro a gente volta no final de janeiro, mas a gente vai sempre mantendo essas informações em contato nas redes sociais da Santur, da Gestalt, né, e a gente agradece muito aí as pessoas que participaram, e estamos ansiosos para conhecer os projetos de vocês, e em março apresentá-los para o trade turístico, que também deve estar ansioso para saber o que vocês estão propondo aí para reinventar o turismo de Santa Catarina, e que daí a gente também possa proporcionar para vocês uma rodada de negócios, né, para estarem alavancando ainda mais o projeto de vocês com recursos financeiros. Seria isso, só agradecer. Muito obrigada, Thiago. É isso, gente. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Marco. Obrigado, Lu, também. Obrigado, Thiago. Obrigado, Luana. Nos vemos em breve. Valeu, pessoal. Um abraço, Tchau, Ricardo. Tchau. Tchau. Prazer.